Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Espero que vocês estejam bem, tá? Vamos retomar aqui mais uma videoaula nossa com relação à nossa disciplina de silvicultura, tá? Recursos naturais e silvicultura, onde eu, juntamente com o professor Fábio, a gente faz a divisão da disciplina com o intuito de mostrar principalmente a vocês aspectos, né, relacionados às questões ambientais, como que eu vou fazer esse gerenciamento de uma melhor forma desse meu recurso florestal, principalmente, né? Vocês já estão vendo alguns assuntos técnicos com relação aos aspectos de silvicultura, e isso tudo vai me trazer justamente essa orientação, vai me trazer um pouco dessa noção com relação a esse ambiente silvicultural, tá? Então, só para recapitular, nas aulas anteriores a gente falou bem a respeito com relação à questão de níveis ecológicos. Eu expliquei, inclusive, na aula anterior, o porquê de eu estar trabalhando nessas situações de níveis ecológicos. O que acontece? Se eu não tiver um conhecimento, se eu não tiver uma compreensão das relações ecológicas, dos princípios ecológicos que acontecem no meu local, dificilmente eu vou entender esses aspectos silviculturais. A silvicultura em si, como uma atividade, ela necessita dessa compreensão dessas relações ecológicas. O que uma floresta tem a ver com um recurso natural? Se você for observar bem, a gente vai ver, inclusive, uma das legislações nas próximas aulas, né, que é a relativa ao Código Florestal, né, a gente tem um novo Código Florestal, inclusive, ele trata a respeito das áreas de proteção e preservação, tá? Inclusive, uma videoaula, o professor Fábio já comentou, a gente vai reforçar mais à frente, que são áreas que a gente chama de áreas de APP. O que é uma área de APP? Você já deve ter ouvido falar porque viu numa aula anterior, que é a área de preservação, olha o termo, preservação permanente. O nome já está dizendo, ela é permanente. Professor, mas por que ela é permanente? Por que ela precisa desse cuidado, vamos dizer assim, peculiar? É muito simples, pessoal. As áreas de preservação permanente, elas são essenciais para o ser humano, de uma forma geral, como também para todos os outros seres que aqui estão. Então, o que acontece? A gente tem uma legislação que trata especificamente dessas áreas. Ela vai me dizer, por exemplo, os limitantes entre uma área, ela vai me dizer os cuidados essenciais que devem existir, por que, indiretamente, claro que eu estou falando que ela está dizendo isso, o porquê da gente ter essa preservação. Vou dar um exemplo claro, bem claro mesmo. Lá na legislação, quando a gente vai ver que a lei considera como nascentes de rios, por exemplo, como áreas de preservação. Por quê? Porque as nascentes de rio, como o próprio nome está dizendo, ela vai desencadear todo o processo hídrico de um determinado curso hídrico ou de vários cursos hídricos. E se a gente for observar, a demanda nossa, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, depende de aspectos como a água. Eu preciso de água para beber, eu preciso de água para fazer alimento, eu preciso de água para uso industrial, eu preciso de água para questão de saneamento. Então, assim, essas áreas têm uma função específica. Eu preciso de água, por exemplo, quando eu vou fazer a questão de sementes. Pronto, em um parque florestal, você vai fazer um ambiente, um parque florestal. A irrigação é essencial. Você vai trabalhar com culturas florestais, quando eu falo, por exemplo, em teca, em plantio de teca, em eucalipto, tudo isso são culturas em que o fator água ele é essencial no aspecto da política silvicultural. Então, é interessante que a gente tenha um pouquinho dessa noção. Tranquilo? Professor, e a aula de hoje? A aula de hoje é um pouquinho puxando com relação a esses aspectos de proteção e preservação, tá? A gente vai entender hoje, gente, que antes da gente chegar aos dias de hoje, né, antes da gente chegar a essa nossa realidade, a gente, anteriormente a isso, a gente houveram discussões, né, houveram debates a respeito de problemáticas ambientais com o intuito de que se chegasse, digamos, a um consenso, tá? E como que se deu esse processo? Esse processo se deu basicamente através de situações que a gente chama de acordos, tá? São acordos internacionais, porque envolvem mais de um país, e geralmente ele é liderado por uma organização que hoje está muito conhecida, né? A gente está vendo o debate, Corona e tal, que são relacionadas a organizações das Nações Unidas, tá? A ONU. Então, nesses debates, assim, sempre a gente ouve falar da ONU, né? O debate político, a Organização Mundial da Saúde, a Organização das Nações Unidas, todos esses órgãos, né? Todos esses setores, eles são muito hoje
digamos, conhecidos, né? A gente tem um nível maior de informação que faz com que a gente chegue a esse detalhamento, vamos dizer assim, tá? Então, a gente vai ver um pouquinho sobre esses acordos internacionais. Essa nossa aula vai ser dividida em duas videoaulas, né? São 2 vídeos menores. Nessa primeira videoaula, a gente vai tentar entender como que se deu esse processo, para que na próxima aula a gente fale um pouquinho sobre os acordos. Tranquilo? Vamos lá? Vamos entender um pouquinho como que se deu esse processo? Então, pessoal, só um minutinho, deixa eu compartilhar aqui a tela aqui. Opa, ai, ai. Pronto, vamos lá. Então, o que é que acontece? A gente vai ver aqui alguns pontos, pessoal, que são relacionados a esse aspecto com relação a esses debates e os acordos internacionais, tá? A primeira noção que eu tenho que entender qual é? O mundo, pessoal, ele viveu uma situação, né, de debates, né, com relação principalmente a uma dicotomia. O que é uma dicotomia? É um debate entre 2 pontos. E os 2 pontos principais que circundavam esse debate anteriormente, o primeiro era a questão do crescimento econômico. A gente vem aí, década de 50, década de 60, a gente tem um impulsionamento desse crescimento, tá? A gente já vai falar aqui em questões como a industrialização, como a terceirização de serviços. Então, esses aspectos, eles passam a impulsionar o mundo, né? E quando a gente fala em crescimento econômico, a gente tem grandes potências, né? A gente sempre ouve falar de países. E bem naquela época, a gente já tinha esse debate, tá, inicial. Com o passar do tempo, com o passar desse crescimento das atividades, com o passar desse crescimento econômico, a gente vai começar a observar algumas problemáticas, tá? Então, olha só o que o slide está me dizendo. A gente passa a ver aqui, a observar que a gente passa a ter alguns debates, né? A gente passa a observar problemáticas aqui, olha só, problemáticas relacionadas a essas minhas questões ambientais. Então, o norte básico, o norte das discussões à época, eles vão, principalmente aqui, estar relacionados a esse debate aqui, ó. O crescimento econômico versus a degradação ambiental. Professor, qual a década que é mais marcante para essas discussões? Principalmente, pessoal, a década de 70. E por que a década de 70, principalmente? Não que as outras décadas não tenham sido importantes, mas essa década é muito marcante porque ela faz, né, ela exige, ela passa a ter uma certa cobrança com relação aos aspectos ambientais. Então, o mundo teve que repensar a sua forma de crescimento, o seu modelo de crescimento econômico, que, por consequência, também está relacionado ao crescimento populacional. Então, de repente, toda a população mundial teve que se ater a aspectos relacionados a esse crescimento populacional e, principalmente, a essas situações do crescimento econômico. Então, qual que é o desafio? O principal desafio relacionado a isso é propor uma nova alternativa, tá? De repente se passou-se a questionar uma forma com que a população mundial, o mundo, passasse a se desenvolver, vamos dizer assim. É daí que vai surgir também o termo desenvolvimento, né? Anteriormente a gente tinha só crescimento, posteriormente a gente vai ter o termo desenvolvimento. Então começa a se ter certas preocupações com relação às questões ambientais, certo? Professor, a gente tem mais alguma coisa relacionada a isso? Teríamos, pessoal. Quando a gente vai observar aqui, a gente vai ver que os principais problemas, né, como que se deu esse processo de debate, ele vai circundar aqui aspectos como, por exemplo, a mortandade de animais, a questão de acidentes ambientais com relação a aspectos petrolíferos, e também, pessoal, um dos fatos marcantes à época são os debates relacionados à indústria química, tá? A gente tem aí o crescimento da indústria química, né? A exploração de petróleo,
a questão do uso de matérias-primas, e esse crescimento dessa indústria também vai ocasionar, a gente vai perceber algumas problemáticas mais à frente com relação a esses aspectos ambientais, tá? Então, inicialmente, esse processo, esse desencadeamento se deu principalmente em função de pontos, né, de setores como esse, setores relacionados às indústrias, a questões petrolíferas, enfim. Vamos lá. Para a gente compreender melhor como que se deu esse processo, a gente tem aqui uma timeline. Professor, o que é uma timeline? É uma linha do tempo, certo? Essa linha do tempo ela vem me trazer uma noção com relação a essas problemáticas, a pontos relacionados a isso. Então, quando a gente vai observar aqui, professor, tem todos os acidentes ambientais, incidentes aqui? Não, aqui a gente tem alguns dos principais. Serve até como atividade para vocês também, né? Buscar aí acidentes e incidentes ambientais ao longo do tempo. Então, o que acontece? Olha só aqui, ó, o ano 1952. Em 1952, pessoal, a gente teve aqui situações relacionadas a um smog. O que é um smog? Né? O smog ele deriva da palavra em inglês, né? Smoke, que seria fumaça, e fog, no sentido de ser fogo. Né? E o que aconteceu em Londres? Né? Esse foi um incidente que aconteceu em Londres nesse ano de 1952. Londres, pessoal, possui uma grande concentração de indústrias à época. E essa concentração acentuada faz com que o quê? Com que esse material particulado que era expelido, né, junto à população através das indústrias e também o uso de carvão em algumas residências fizesse com que a gente tivesse uma espécie de exagero, né? A gente teve uma concentração muito acima do que seria, digamos, níveis normais, principalmente de material particulado. Professor, o que é material particulado? Fumaça, fuligem, tá? E também níveis de enxofre, tá? E isso tudo, pessoal, vai se somar a um fenômeno à época, tá? Que o que acontece? A região ela passava por uma espécie, estava sofrendo com uma frente fria, né? Uma massa de ar fria. E quando a gente tem esses dois fatores, massa de ar fria, casado justamente com quem? Com fumaça, com fuligem, a gente tem aqui um fenômeno chamado que é o fenômeno de inversão térmica. O que é a inversão térmica? É uma concentração, né? A gente tem um aspecto de uma estufa, vamos dizer assim, através de uma massa fria, onde essa fuligem, onde esse material particulado, ele fica aqui circundando nessa região. E aí, qual a consequência, isso em 1952, que isso veio a trazer à região de Londres? A essa época, a gente teve a mortandade de mais ou menos de 100 pessoas, certo? E a consequência, o pós, né? O pós-fenômeno de 1952, a gente teve a mortandade ainda de mais de 8.000 pessoas. Em função de quê? Em função de problemas que vieram a surgir em função desse smog em Londres. Problemas relacionados à pneumonia, problemas pneumáticos, problemas de ataques cardíacos. Então, tudo isso tem uma relação com esse smog que aconteceu em 1952. Quando a gente vai para o ano de 56, a gente vai agora para a região do Japão, tá? Na região que a gente chama da Baía de Minamata. O que aconteceu? À época, pessoal, a gente teve uma contaminação por um metal pesado, que no caso é o mercúrio, tá? O fenômeno ficou conhecido, inclusive, como o mal dos gatos. Por que isso? Através dos gatos, né, da mortandade desses animais, se descobriu justamente a contaminação dos diversos seres da região de Minamata pelo mercúrio, tá? Então, o que aconteceu? Se percebeu que a população, de uma forma em geral, né, estava tendo um nível maior, um nível mais acentuado de disfunções neurológicas, tá? Isso tudo ocorreu, certo? Vem ocorrendo, na verdade, vinha ocorrendo desde 1939, através de uma companhia química chamada TISO, certo? Essa companhia fez com que houvesse essa contaminação da Bahia através do mercúrio e, como consequência, a gente tem a mortandade de 700 pessoas, certo? E ainda teve um incremento de mais ou menos 9.000 doentes crônicos em função dessa contaminação do mercúrio. Então, aqui a gente tem um registro também de um acidente ambiental gravíssimo relacionado à contaminação por mercúrio. Quando a gente vai para o ano de 76, a gente vem aqui agora com relação à região de Seveso, que fica na Itália. O que a gente consegue observar com relação ao acidente de Seveso? A gente tem ali a época, pessoal,
o espalhamento de uma densa nuvem, tá? De uma dioxina, que é chamada TCDD. O que é o TCDD? É o tetracloro de benzeno dioxina, que é uma dioxina que ela vem justamente a causar problemas como aborto, ancefalia, deformações físicas. Isso tudo foi ocasionado por uma fábrica, certo? Que é a fábrica chamada Hoffmann Roche, e trouxe como consequência cerca de o quê? Cerca de 5.000 vítimas nessa região da Itália. Então, essa exploração aqui, essa contaminação através de TCDD, ela vem a trazer um alerta agora em nível de Europa, tá? A gente sai aqui inicialmente de Londres, vem passando aqui pelo Japão e agora volta a se ter um novo alerta com relação à Europa. Quando a gente entra no ano de 1984, o que a gente vai ter? Em 84, a gente vai ter o acidente de Bhopal, na Índia. O que aconteceu em Bhopal? Em Bhopal a gente teve um vazamento de 25 toneladas de uma substância chamada de isocianato de metila. E esse, no caso, isso foi uma espécie de uma terceirização. Existe uma companhia, né, que é chamada Union Carbide, e a Union Carbide fez a terceirização de um serviço, que no caso era justamente o quê? A compra do material de isocianato de metila. E aí o que aconteceu com esse acidente em específico? A gente teve cerca de 3.000 mortes e a intoxicação aqui de cerca de 200.000 pessoas na Índia. A Índia que possui uma grande população, certo? Então, a gente teve toda essa consequência aqui na Índia no ano de 1984. Quando a gente vai mais um pouquinho, um ano à frente, em 1985, o mundo começa a ter um olhar diferenciado, vamos dizer assim, nessas questões ambientais, certo? No ano de 85, pessoal, foi o ano que se deu a descoberta do buraco na camada a descoberta do buraco na camada de ozônio, certo? Essa descoberta se deu na região da Antártida, certo? E esse debate, né, digamos que essa aparição, essa descoberta, ela foi revelada em Villach, na Áustria. O que se discutia à época, né? Se observava que se estava tendo um aumento das emissões de CO2 e também de outros gases relacionados ao efeito estufa. E essas discussões levaram a essa descoberta do buraco da camada de ozônio. E é a partir desse momento, a partir desse ano de 1985, que a gente começa a observar o quê? As discussões relacionadas à questão do aquecimento global. Então, essas discussões vêm trazer justamente o quê? Um debate maior, uma busca maior por essas questões relacionadas à camada de ozônio. Vamos lá, pronto. E agora a gente entra no ano de 1986, certo? O que a gente tem no ano de 86? Em 86, pessoal, a gente tem um acidente muito conhecido mundialmente, que é o acidente de Chernobyl, tá? Onde hoje é atualmente a região da Ucrânia, certo? Como é que se deu esse acidente? Chernobyl tinha uma usina nuclear, certo? E o que aconteceu à época? Houve-se o desligamento do sistema de refrigeração da usina. E isso ocasionou, no caso, a explosão do reator nuclear. Com essa explosão do reator, né, esse incêndio, ele vai provocar justamente a emissão de quê? De radiação na atmosfera. Para que a gente entenda, tenha uma noção com relação a esse efeito, o acidente de Chernobyl, né, a radiação emitida em Chernobyl, ela foi aferida em um número 30 vezes maior do que o acidente com relação à explosão, né, a bomba atômica de Hiroshima. Então, é como você imaginar o potencial ofensivo do acidente de Hiroshima cerca de 30 vezes mais. E as consequências com relação ao acidente de Chernobyl foram tão grandes que esse nível de radiação, esse nível tóxico relacionado à radiação, ele provocou aqui instantaneamente 80 mortes, certo? E fez com que ocasionalmente fossem levadas 2.000 pessoas diretamente a hospitais para problemas diversos. Isso a nível imediato. A longo prazo, o que a gente observou? O que os estudos observaram, na verdade? Que um horizonte de 150 anos, mais ou menos, a gente passou a ter aí a cerca de 135 mil casos de câncer na região, não só nessa região da Ucrânia aqui, né, a região com relação ao acidente, mas também a gente observou em problemáticas relacionadas à mutação gênica, coisas do tipo, em áreas como áreas da Ásia, Japão, enfim. Então, Chernobyl, ele tem um significado muito forte no que diz respeito
a acidentes ambientais, principalmente com relação a essa questão de combate, né, de controle e monitoramento nuclear. Quando a gente vai para o ano de 1987, o que a gente vai ter aqui no ano de 1987? A gente vai ter um dos principais acidentes ambientais que aconteceu aqui no Brasil, tá? Que foi justamente em decorrência de quê? De uma mudança, tá? De uma clínica, existe uma clínica de radioterapia à época, né? Relacionado ao Instituto Guanense de Radioterapia. Então, o que acontece? Nessa mudança, houve alguns aparelhos foram deixados para trás, né? Aparelhos de radioterapia, e esses aparelhos foram vendidos a um ferro velho, uma sucata velha existente à época, e esses aparelhos, por curiosidade da população, enfim, foram abrir os aparelhos, e nesse momento a gente teve justamente a liberação de uma substância que é chamada de Césio-137. Acho que cerca de um ano atrás, inclusive, houve um documentário, né, uma reportagem bem explicativa em relação a isso, mostrando ainda as consequências, né? Até hoje as pessoas trazem consequências psicológicas, queimaduras, situações ainda relacionadas a essa exposição ao material radioativo que foi o Césio-137. Então, o Brasil tem aí, no ano de 1987, seu primeiro grande incidente, né? Relacionado a incidentes ambientais que ocorreram em nosso país. Quando a gente vai agora para o ano de 1989, o que a gente vai observar? A gente vai observar o acidente, né, considerado o maior acidente ambiental até então, com relação aos Estados Unidos. O que aconteceu? A gente existe a época o navio-tanque Exxon Valdez, e esse navio-tanque houve vazamento, né, de cerca de 44 milhões de litros de petróleo à época, certo? Todo esse vazamento vai fazer com que a gente tenha uma contaminação aí de cerca de 260 quilômetros quadrados de área, e isso vai fazer com que a gente traga, isso trouxe consequências diversas com relação à região dos Estados Unidos, né? A gente teve contaminação de ilhas, de águas, de rios, de peixes. Isso vai, de certa forma, alterar toda uma cadeia trófica existente à época. Então, por isso que até a época, então, esse acidente aqui é considerado o pior acidente com relação aos Estados Unidos, certo? Acidentes ambientais, só para reforçar. Quando a gente vem para o ano de 2000, no Brasil a gente tem outros 2 incidentes ambientais registrados aqui, ambos relacionados à questão de petróleo e óleo, né? Um acontecido no Rio de Janeiro e outro que aconteceu em Santa Catarina. No Rio de Janeiro, a gente houve a falha de um duto da Petrobras, certo? Isso fez com que houvesse a liberação de cerca de 1,3 milhões de petróleo, chegando inclusive a contaminar regiões como a Baía de Guanabara, né? Bem conhecida com relação ao Rio de Janeiro. E em Santa Catarina ocorreu que houve falhas com relação a um duto, né? A um duto o que é um duto? O duto é um canal de transporte. E no caso é um oleoduto, está até escrito errado aí. Esse oleoduto serve como passagem com relação ao óleo, né? Que é justamente explorado na região. Nesse caso, a região lá é a região de São Francisco do Sul, em Santa Catarina. Então, esse duto, que é operado pela Eletrobras, ele teve um vazamento, certo? No caso, um vazamento de 4 mil litros de óleo bruto, no caso. Isso vai fazer com que a gente tenha uma contaminação de 300 mil metros quadrados na região, tá? Não é 3 mil aqui, é 300 mil metros quadrados com relação a essa região. E isso vem trazer alguns incidentes com relação ao nosso país. E em 2002, só para finalizar aqui, a gente tem um acidente na região da Galícia, tá? A região da Galícia, pessoal, é a região da Espanha, tá? A gente tem um petroleiro Prestige, esse petroleiro chegou a encalhar na região e posteriormente chegou a afundar. E qual que foi a consequência desse afundamento com relação a esse petroleiro? A gente teve o derramamento de cerca de 20 mil toneladas de óleo, certo? E isso vai ocasionar todo um prejuízo, toda digamos que, toda uma consequência com relação à indústria pesqueira da região, uma região bem característica pelos aspectos de pesca. Isso vai fazer com que cerca de 32 mil trabalhadores fiquem sem emprego com relação à época. Isso tudo acontecendo na região da Espanha, certo? Então, pessoal, basicamente esses são os principais incidentes, vamos dizer assim, ambientais que fizeram com que o mundo passasse a ter um despertar, um debate, né, com relação às questões ambientais.
E esses incidentes, acidentes ambientais, vão trazer mais à frente debates, né, com relação às questões ambientais. Claro, isso dentro de cada sequência, por isso que a gente mostrou na timeline a vocês, tá bom? Então, no próximo vídeo aula, a gente vai ver justamente esses principais acordos. Claro que tiveram outros, a gente não trouxe todos aqui, mas aí estão os principais acordos ambientais, né, acordos internacionais para a proteção do meio ambiente, tá bom? Vamos lá para a segunda videoaula que a gente se fala. Tchau, tchau.